Fala galera, beleza? Mais uma questão que tá caindo aí na prova oral da Polícia Civil, cargo de escrivão 2019. Pessoal, essa questão versando sobre direito penal, boa questão, hein? Aliás, uma questão clássica de concurso público e que tá se repetindo na fase oral. Vamos pra tela, vamos destacar, vejam. Qual a diferença de homicídio qualificado por tortura e de tortura com resultado morte? Então vejam bem, eu tenho o crime de homicídio qualificado por tortura, que está no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, e eu tenho a tortura com resultado morte, que está na lei de tortura. Aí você acaba causando confusão de forma precipitada, porque pensa o seguinte, bom, em ambos tem resultado morte, em ambos tem tortura, qual é a diferença? Vejam, a diferença não está bem na pena, não é esse detalhe aqui que o examinador quer ouvir. O que ele quer ouvir é a estrutura subjetiva do crime. Ou seja, a intenção, a diferença vai estar sempre na intenção, a diferença vai estar sempre no dolo. O homicídio qualificado pela tortura é um crime doloso contra a vida. Então percebam que a diferença não é meramente teórica. Se é um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado perante o tribunal do júri. Então até a competência para julgamento já muda. Mas o crime de homicídio qualificado pela tortura é um homicídio doloso. O sujeito quer matar a vítima. O detalhe, e é o que qualifica, é que ele se vale de um meio doloroso, um sofrimento doloroso e desnecessário sobre a vítima para alcançar o seu óbito. Então, por exemplo, eu quero matar alguém, quero matar no meu desafeto, meu dolo sempre foi matar, e eu quero aplicar a tortura para essa vítima sofrer até morrer. Então eu coloco ela amarrada numa cama e fico dando martelada do dedinho do pé até a cabeça. Fico 1h30, 2 horas lá torturando a pessoa até ela morrer. Morreu. Então vejam, eu quis desde o início a morte, homicídio doloso. É diferente da tortura qualificado pelo resultado morte, que por exemplo é julgado por um juiz comum, um juiz togado concursado. A tortura qualificada pelo resultado morte, pessoal, muito cuidado. Primeiro que o homicídio doloso qualificado é crime hediondo. A tortura qualificada pela morte é crime equiparado a hediondo e é julgado pelo juízo comum. Mas o detalhe principal é que nesse caso a tortura qualificada pela morte é um crime préter-doloso. Ou seja, o dolo está na tortura. Só que o resultado mais grave, o resultado morte, ele não foi desejado, o agente não assumiu o risco de produzi-lo, mas ele alcançou por alguma negligência, imprudência ou imperícia. Imagine o caso do sujeito que está torturando a vítima porque quer alguma confissão, está descendo choque ali, descendo paulada na vítima, ele quer a confissão, ele não quer matar. Mas por algum excesso na tortura, uma alta voltagem, por exemplo, alguma imprudência no número de choques, a vítima vem a falecer. Então eu tenho dolo na tortura e culpa no resultado mais grave, o resultado morte é um crime préter-doloso. Então, além das diversas diferenças como competência, como a natureza se é hediondo ou equiparada a hediondo, a principal diferença está na intenção. Para resumir, no crime de homicídio qualificado pela morte é um crime doloso contra a vida. O sujeito quer matar desde o início, porém apenas se utiliza de um meio de sofrimento desnecessário contra a vítima. Já em relação à tortura com resultado morte, a intenção do agente é apenas torturar, mas por algum excesso, por alguma imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por culpa, atinge um resultado mais grave, o resultado morte. Beleza, galera? Vou ficando por aqui e até a próxima questão.